maioria das pessoas trabalha um dia inteiro para produzir 3 horas de trabalho real. E sinceramente, quanto mais eu observo isso nos meus pacientes, mais eu vejo que é quase um padrão. Não porque essas pessoas são preguiçosas, eu realmente não acho que seja isso, mas sim porque elas confundem tempo trabalhando com tempo produzindo. E essa confusão, pelo menos para mim, fica muito clara quando a gente começa a prestar atenção. E ela tá destruindo tanto a qualidade do teu trabalho quanto a qualidade da tua vida fora dele. Tem um conceito que a pesquisa de sono utiliza há décadas, que é chamado eficiência do sono. Ou seja, a proporção de tempo na cama que é de fato passada dormindo. E quando eu conheci isso, fez muito sentido para essa analogia. Um índice de 50% significa que tu fica 8 horas na cama e dorme 4. Ninguém consideraria isso uma boa noite de sono, não é? Mas é exatamente isso que a maior parte das pessoas faz com o trabalho delas. E quando a gente olha por esse ângulo, fica difícil não perceber. Um dia de 12 horas, com 3 ou 4 horas de trabalho real, é uma eficiência de trabalho de 25 a 30%. O restante é uma zona cinzenta, meio trabalhando, meio não trabalhando, sem estar completamente em nenhum dos estados, nem trabalho, nem descanso. E o custo disso pra mim não é só produtividade, é que esse estado intermediário faz com que o nosso cérebro, ao longo do dia, fique pior, fique cansado. Pesquisadores do Instituto do Cérebro de Paris, em 2022, demonstraram que foco intenso causa acúmulo de glutamato, um neurotransmissor excitatório necessário para o pensamento eficaz, geralmente no córtex pré-frontal. E quando essa concentração atinge o nível crítico, o cérebro ativa um mecanismo de proteção que reduz a capacidade de foco até que o sono elimine esses excetos de glutamato. Isso muda completamente a forma como eu interpreto aquele cansaço do meio da tarde. Porque na prática, a parede que tu bate no meio da tarde não é falta de motivação, é uma neurotoxicidade que está acumulada. E espalhar trabalho por 12 horas mantém o sistema em estado de toxicidade baixa constante. Nunca alto o suficiente para realmente te forçar a dormir, a fazer essa recuperação real, mas também nunca baixo o suficiente para funcionar bem. E a solução aqui é contra-intuitiva e que para mim demorou um pouco para eu conseguir fazer sentido dela. É comprimir o trabalho num único bloco de alta intensidade e parar completamente depois. A lógica neurológica é a seguinte: tu empurra o limite de glutamato num único sprint, forte, rápido, intenso, e depois tu interrompe completamente, dando tempo ao teu sistema de limpeza do cérebro, que opera principalmente durante o repouso, uma janela longa e contínua para eliminar esses resíduos acumulados. Então tu entra no dia seguinte com o teu sistema restaurado, não com os resíduos do dia anterior ainda presentes, como provavelmente já está acontecendo contigo. E a estrutura prática fica assim: um único bloco de trabalho focado entre 3 a 5 horas, dependendo da quantidade real de trabalho de alta qualidade que tu produz por dia. E aqui eu acho importante reforçar contigo: não são reuniões, não são e-mails, não são tarefas administrativas. É um trabalho cognitivo real que exige foco profundo. O bloco começa no mesmo horário todos os dias para construir consistência comportamental e termina num horário fixo não negociável. Tudo que não é trabalho focado, essas reuniões, comunicações, tarefas, fica fora desse bloco ou agrupado nas bordas dele, depois que o trabalho principal terminou. O mecanismo que torna esse bloco mais produtivo, depois de um dia inteiro de trabalho espalhado, tem um nome: escassez de tempo. E esse ponto, para mim, foi um dos pontos mais interessantes do meu estudo. O pesquisador Eldar Shafir demonstrou que quando qualquer recurso é percebido como escasso, o cérebro realoca automaticamente largura de banda cognitiva para ele. Ou seja, distrações periféricas são inibidas. O foco aumenta sem esforço consciente. Quando a gente tem 12 horas para fazer algo, teu cérebro não trata o tempo como um recurso limitado. Agora, quando a gente tem 4 horas, ele trata. E a culpa por produtividade, aquela sensação de que tu não trabalhou o suficiente mesmo depois de terminar tudo, é na prática o maior obstáculo inicial a essa abordagem. E que eu vejo muito isso. O cérebro foi treinado a associar horas de presença com responsabilidade. Terminar às 10 da manhã ativa uma voz no teu cérebro que diz que tu deveria estar trabalhando ainda mais. Mas quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo que é exatamente o oposto. E é o critério errado. A métrica relevante aqui não é tempo em frente a uma tela ou tempo de trabalho. É consequência daquele trabalho. Tu fez o trabalho que tu precisava fazer? Então, o resto do dia é recuperação ativa e vida. Vida real. Não uma recompensa, né? Mas realmente vida. É parte do sistema. A gente não pode trabalhar o tempo todo. A gente tem que trabalhar com eficiência. 3 coisas sustentam a qualidade desse bloco ao longo do tempo, e é importante tu entender isso aqui. A primeira é o ritual de fechamento do dia anterior. E isso pra mim faz muita diferença. Antes de tu encerrar, tu define a tarefa principal de amanhã, quebra ela em objetivos pequenos e específicos pra começar sem fricção e anota qualquer pendência que tá circulando na tua cabeça, pra não ficar pensando depois. O objetivo é que, quando tu começa o bloco no dia seguinte, o teu córtex pré-frontal não precisa fazer nenhuma decisão, só executar. A carga cognitiva aqui tem que ser 0 na entrada, pra facilitar o teu trabalho. A segunda é a proteção do teu ambiente de trabalho. E aqui não tem muito mistério. É o telefone fora do alcance e as abas fechadas pra tu trabalhar sem ter
essa distração. Cada interrupção potencial que a gente remove fazendo isso é um vetor de cortisol que tu elimina. O ambiente acaba fazendo um trabalho que a força de vontade não consegue sustentar. Eu já falei isso em outro vídeo. Isso fica cada vez mais claro com o tempo. E a terceira é a alimentação antes e durante o bloco. Esse ponto eu mesmo nunca pensei, mas é muito importante. Refeições de alta carga glicêmica durante o período de trabalho geram um pico de insulina que segue uma queda glicêmica, o que compromete o estado de flow e produz névoa cognitiva. Ou quando tu entra no bloco em jejum e come abaixo do nível de índice glicêmico. O foco não compete bem com picos insulínicos. E é isso que gera aquela sensação de lerdeza depois do almoço. Então aqui, ou tu entra no bloco em jejum, ou tu come abaixo do teu nível de índice glicêmico. O foco, ele não vai competir bem com esses picos insulínicos. E é por isso que é tão importante tu entender essa constância de nutrição antes de trabalhar. E para finalizar, o que muda quando a gente opera dessa forma, pelo menos na minha experiência até agora, não é só a quantidade de trabalho produzido, é a relação com o tempo que a gente tem fora do trabalho. Eu nunca mais me peguei pensando em trabalho fora do trabalho, depois de realmente alocar bem o quanto eu preciso trabalhar e o que eu preciso fazer no meu dia. Então, aquela ruminação que aparece geralmente depois do trabalho, de ficar pensando o que tem que fazer, de fazendo milhares de planos, nunca mais me aconteceu. Quando o trabalho geralmente está espalhado nessas 12 horas, como era pra mim anteriormente, nunca tinha uma fronteira real entre tá trabalhando e não tá. E isso pra mim era muito exaustivo. A gente tá sempre parcialmente no trabalho, geralmente sempre parcialmente em outro lugar, mesmo quando a gente quer descansar. Então o descanso não restaurava pra mim. E realmente, quando mudou, foi essa chave que eu virei. Quando tem um bloco com começo e fim definido e uma parada real depois, o tempo fora do teu trabalho passa a ser, de fato, fora do teu trabalho. Teu sistema nervoso consegue recuperar aquilo que antes não conseguia. Então o sono melhora, a capacidade de foco no dia seguinte melhora. É um protocolo que produz muito mais trabalho de qualidade em menos tempo do que antes. E na prática, acaba devolvendo pra ti o resto do teu dia, pra que tu faça o que tu quiser com ele. No fim, pelo menos pra mim, a questão deixa de ser como trabalhar mais horas e passa a ser como parar de fingir que horas de presença são a mesma coisa que horas de produção.